E agora nós vamos falar sobre algo muito importante do código da multiplicação, de você poder duplicar as suas vendas em 90 dias, as vendas do teu time. Porque o que acontece? Assim como você é um ser humano que tem a tua própria identidade e que muitas vezes não fluiu nela, não vendeu da forma com que você gostaria, porque havia ou exerceu a tua função da forma com que você acredita que daria resultado, porque você estava engessado, pois há um time que está junto com você, que também é um ser humano, que também tem uma identidade e que também precisa fluir na identidade dele. E é disso que nós vamos falar, sobre a diferença da liderança imposta versus a liderança conquistada. E nós já falamos sobre a família e o caminho sempre vai estar naquilo que você está interessado no desenvolvimento dos outros. Sim, exatamente. Todo o desenvolvimento desse líder e desses liderados, ele vai estar na essência do seu interesse em, de fato, servir, né? E em ajudar as outras pessoas a andarem na identidade dela. Ou seja, você vai pegar a porção que você tem, do conhecimento que você tem, das habilidades que você tem, das técnicas que você tem, e você vai servir para essa pessoa. E você vai ajudar ela, mapear ela, para ela fluir na identidade dela. E não na sua própria identidade. E aí está a diferença da liderança conquistada e da liderança imposta. Por quê? Vou dar um exemplo para você na prática, tá? Da minha própria vida. Um certo momento da minha vida, eu entrei como supervisora comercial no setor automotivo, era uma empresa terceira, não vou dar muitos detalhes, e eu fiquei 4 anos com essa empresa, e era uma empresa que prestava serviço para 15 concessionárias. Quando eu entrei, não eram ainda as 15, né? Estavam em construção, era metade disso. E foi um desafio, porque a líder dessa empresa falou assim: olha, Tássia, o meu maior desafio chama-se turnover. O que é o turnover? A troca, né? Ninguém para nesse lugar, as pessoas não têm compromisso, elas não conseguem vender, quando elas são muito boa, a concessionária né, faz uma proposta ousada e aí ela vai. E eu fui pegando aquilo, né? E ela ainda falou algo muito interessante. Ela falou: eu te acho muito nova. E as meninas que estão lá, as vendedoras, inclusive tem umas ali com mais de 50 anos, e isso já falava para mim sobre ser engessado e o quanto de desafio que eu ia ter nesse lugar. Mas eu não fiquei com medo, hora nenhuma. Havia uma preocupação, às vezes, dentro de mim, uma ansiedade, né? Será que o prazo de eu conseguir conquistar essas meninas vai ser um prazo que os proprietários vão compreender? Essa era a minha preocupação, sabe? De conseguir executar o meu trabalho a ponto deles me deixarem exercer a minha função, que eu precisava realmente exercer, né? E até, inclusive, no meu canal, tem o testemunho da minha história, do quanto eu fui travada por não fazer o que eu fui chamada para fazer. Então, você assiste lá, porque tem um gancho disso que eu estou falando agora. E aí, falando sobre a desconstrução do meu antigo eu, dá uma olhada lá, porque é bem interessante. Eu tenho certeza que vai falar o teu coração se você tem chamado de líder, para você começar a dar o segundo passo, você precisa dar o primeiro, que é desconstruir você mesmo. Então, eu já sabia o que eu queria, eu já sabia quem eu era, eu já sabia que eu estava ali para servir as pessoas, né? E a consequência daquele trabalho iria, sim, encher meu coração de alegria, de transbordo, de recurso financeiro, para cuidar da minha casa. Eu já tinha casado, ainda não tinha minha filha, e a gente estava em um processo aqui em casa, né, de uma busca constante de crescimento, de multiplicação. E aí eu comecei fazendo o que eu fui chamada. E ela falou: tá, se você vai ter essa dificuldade e tal, vai ser bem complicado. E foram muitas palavras ali que eu não esqueci, que me marcou muito, que eu falei: caraca, é muita coisa, é muita gente assim, com muita experiência. Eu nova no ramo, mas apaixonada por pessoas, apaixonada em servir, apaixonada em ver os outros muito melhor do que eu, inclusive. Eu sempre me alegrei na alegria dos outros, de verdade. E aí isso fazia parte do meu processo de estar ali. Tinha um propósito para me cumprir naquele lugar, e aquelas vidas tinham um propósito. Eu estava ali para cumprir um propósito. Então, para mim, tudo estava fazendo sentido. Aqueles medos, aqueles receios, eles não estavam entrando no meu coração e me paralisando de forma nenhuma. E eu falei para ela: não tem problema, me dá essa oportunidade, porque eu vou fazer acontecer. E aí entrei. E aí onde a gente vai falar sobre liderança imposta e conquistada. Que loucura, porque olha só. Quando você é dono ou você é um gestor com essa mentalidade de chefia, né, de quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo,
você não tem um relacionamento com aquelas pessoas, né? E quando tem um relacionamento, ele é um relacionamento baseado, né, no interesse egoísta. Porque interesse todo mundo vai ter, mas existe um interesse egoísta, existe aquele interesse que ele é de ambas as partes. Existem vários tipos de interesse, né? Interessado, estar interessado, mas no quê? Para quê? Como? Com quem? Qual o propósito disso? E ali eu falei, gente, eu vou entrar para cuidar dessas pessoas, mas eu vou começar a me interessar pela vida delas. Diferente, né? Pelas dificuldades, pelas lutas, ou pelo ser humano que havia ali, né? Diferente de muitos modelos de chefia que eu vi, que havia aquele interesse ali que era mais, eu preciso que você faça isso, vamos tomar um café, vamos almoçar, mas e aí, como estão as tuas vendas? Você não pode deixar os teus problemas pessoais atrapalhar os teus resultados. Só que tudo bem, todo conselho, ele é muito bem-vindo nesse sentido, né? Embora a gente é um ser humano que não consegue rachar no meio, dividir e falar assim, hoje seja 100% profissional, porque você é um ser espiritual, principalmente quem anda com Deus, daqui a pouco vai receber ali um código do céu, uma chave do céu, e você dá uma explosão ali naquela hora. Então, você todo tempo. E também pode acontecer de você estar no seu lado terra, que eu falo que a gente é céu e terra, no seu lado terra, e você receber uma ligação, de te desestruturar, você não conseguir entrar num equilíbrio de energia naquele momento e acontecer um caos ali, naquele momento, né? Então, você realmente é um ser humano, você é uma pessoa que às vezes vai passar por essas dificuldades, tá tudo certo. Mas e o líder? Como que ele lida com tudo isso? Então, existe aquele que vai chegar lá, né? O chefe ali, o líder que vai ficar todo o tempo tendo interesse em si, porque é o meu bolso, porque eu preciso vender, tudo tem a ver com ele. Esse é o líder que impõe. Esse é o líder, né, do Egito, o faraó. Ninguém cresce do lado dele, ninguém. É porque tudo só tem a ver com ele. É eu, porque eu, tudo é no nome dele, tudo tem que aparecer a ele, sempre vai ser ele, nunca tem a ver com os outros. E aí, lá naquela época, eu preciso te contar esse testemunho porque foi o que eu vivi, é por isso que eu faço isso. Eu só falo aquilo que eu já vivi, né? Aquilo que é a minha propriedade, aquilo que eu tenho autoridade para falar, né? É um processo, todos os dias eu estou crescendo nisso, mas aquilo foi algo que eu venci, que eu venço até hoje, porque isso não pega o meu coração. Não tem problema nenhum das pessoas que estão comigo, do meu time, crescerem e se destacarem, irem muito mais além, e eu ser a facilitadora desse processo, a facilitadora desse grande voo, né? Eu sou uma flecheira, eu sempre digo isso. Eu sou uma flecheira apaixonada, eu sou a base de mísseis, apaixonada por pessoas. E é por isso que eu fui chamada e eu executo a minha função. Desde o dia que eu descobri quem eu sou, há 11 anos atrás eu comecei esse processo. E é isso que eu tenho feito todos os dias. Com erro, sim, errando muito, aprendendo todos os dias, estudando bastante, conhecendo bastante os processos e me jogando de cabeça dentro do coração das pessoas para ajudar elas a ser quem elas são. E esse é o processo daquele que conquista. Eu fui fazer isso no primeiro mês. Eu fiquei junto com essas pessoas, ao lado delas, conhecendo, acessando o coração. Foi fácil? Não, porque não é todo mundo que abre o coração para você, não é todo mundo que vai receber isso como uma boa notícia e que vai confiar em você. Então, foi um processo. Por isso que eu digo que a colheita de você duplicar suas vendas em 90 dias vai depender muito de você, muito da entrega. E muito do quanto você está dedicado para isso, o quanto você se envolve com esse processo, com essa dedicação, com essa persistência, com essa constância. Isso vai depender muito de você, a conquista do teu time. Eu não colhi com todas, certo? Com todo o meu time. Eu colhi sim a multiplicação em 90 dias. Eu dobrei as vendas em 90 dias, foi maravilhoso. E depois sempre continuou crescendo. Mas algo que falou muito forte ao meu coração na época é porque não foram todas que dobraram as suas vendas, porque nem todos estavam abertos àquilo. E foi um processo, às vezes, mais longo para outras pessoas. Mas aqueles que entenderam e que estavam disponíveis e que eu consegui acessar, veio muito rápido. E sempre tem pessoas no teu time sedento. Sempre tem pessoas no teu time que acreditam. Isso também é, inclusive, um código da multiplicação na hora da contratação. De você buscar pessoas que têm a mesma missão, visão e valor. Mas isso é um tema para um outro dia. Vamos focar aqui nesse código da multiplicação, de duplicar as suas vendas em 90 dias. Como que a gente faz isso através da liderança conquistada? Como que você fez, Tássia? Caminhei com essas pessoas, eu ia lá todos os dias servir. Esse é o código da multiplicação, serviço. Esse conteúdo, a gente sempre diz que é para aquele que tem fé, para aquele que crê, né? Para aquele que crê em Deus, para aquele que tem
fé, uma fé bem estabelecida. Então, por isso que eu posso falar abertamente aqui sobre um código de uma multiplicação pesada que aconteceu na palavra de Deus quando o Senhor foi multiplicar os pães e os peixes. Havia ali 5 pães e 2 peixinhos. Houve aquele que disse, meu Deus, nem se eu pegasse tantos de dinheiro, eu conseguiria, né, denários, eu compraria, eu precisaria de muito para alimentar essa multidão de pessoas. Mas houve outro que disse, mas ali há um menino. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas também parou por aí. Então, assim, às vezes a pessoa já tem aquele código, ele já tem aquela revelação, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Porque a fé dele, ela não é suficiente. E ali é onde Jesus entra em ação, né? Ele vai e começa a ensinar a servir. Ele começa a instigar, né? A partilha e vai servindo o povo. Que vocês vão ver o transbordo. Esse é o código da multiplicação. Então, assim, não precisa ser um expert que vai estudar muito dos algoritmos, da ciência de dados, e vai estudar muito estudo, é muito bom. Eu me atenho àquilo que eu acredito. Eu, depois de apanhar muito, né, com todo o meu processo, eu aprendi que as coisas são simples. O meu maior ensino, o mais poderoso de todos, vem para um livro magnífico, maravilhoso, o maior de todos da Terra. Ele é o meu principal mentor, mas mesmo assim eu não deixo de buscar referência na minha área, né, na minha área de recursos humanos, de gestão de pessoas, de liderança, de consultora empresarial, aquela que consegue mexer em vários processos dentro de um negócio, na minha área de transbordo, de levar as pessoas na identidade delas e fazer acontecer. E aí, então, dentro desse processo da liderança conquistada, eu comecei a acessar esse código da multiplicação do serviço. Comecei a servir, partilhar o meu pão, partilhar. E aquilo começou a multiplicar. Então, comecei com uma que foi contando para outra, que foi dando certo com um, que também deu certo com a outra. E ali elas começaram a transbordar também na vida do cliente. Tudo mudou. A energia mudou, a argumentação mudou com o cliente, a organização interna mudou. Então, são benefícios que você também vai colhendo.